Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e a paz do nosso Deus. Meu nome é Caleb, eu sou missionário da Missão Jovens da Verdade e atualmente sirvo na Igreja Presbiteriana no Recreio, no Rio de Janeiro. Convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Livro do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 16. Nós estamos durante a semana trabalhando essa perspectiva do integrando gerações. E eu escolhi esse texto por uma perspectiva pastoral e por entender que a nova geração, principalmente, a liderança da nova geração, e talvez esse encontro que nós temos entre a geração que aí está, a velha geração e a nova geração, talvez enfrentem alguns abismos. E aqui eu vejo em Tiago uma proposta, um caminho, uma prática espiritual para integrarmos as gerações. Então eu quero, com muita alegria, compartilhar e também com muito temor compartilhar esse texto com os irmãos. Tiago, capítulo 5, versículo 16, um texto bem conhecido nosso, diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quero ler novamente. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós nos reunimos aqui para invocarmos o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Reunimos como o teu povo, Senhor, sob a tua bênção. E nós já te somos gratos por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Ao longo dessa semana, através dos louvores, através das palestras, das conversas, e mais uma vez, diante da exposição do teu texto, da tua palavra, Senhor, do texto bíblico, nós te rogamos por graça e misericórdia, para que possamos compreender a tua verdade e, à luz da tua verdade, sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Para a glória do teu nome. Amém. Tiago, apóstolo do Senhor, escreve a sua carta para o povo de Deus espalhado em diversas regiões. E ele escreve a sua carta com um objetivo, de forma bem prática, descrever como é a vida do cristão ou como é a vida da igreja de Jesus Cristo. Talvez irmãos que se perguntavam como é esse negócio de ser discípulo de Jesus, igreja de Jesus, como é que a gente vive como discípulo de Jesus? Então Tiago escreve uma carta curta, mas uma carta prática, profundamente prática, com aspectos teológicos que se visualizam na prática, no dia a dia da igreja, no dia a dia da caminhada com Jesus. Ele nos concede vários ensinamentos sobre diversas realidades, sobre diversas perspectivas. E aqui ele nos traz uma preciosidade de uma prática que por vezes é negligenciada ou esquecida, que é a prática da confissão de pecados. Ele nos aponta um caminho, uma prática espiritual, para que como discípulos de Jesus, como igreja de Cristo, possamos desfrutar dessa bênção que Deus concede a nós e que transparece na comunidade cristã como algo que é somente dela, que é essa capacidade de eu viver em um local onde eu mostro o meu pior e sou acolhido pelo meu irmão em amor. E por esse acolhimento há um processo de transformação. Tiago nos concede este ensinamento, levando e entregando para a igreja uma prática ao mesmo tempo comunitária, uma prática ao mesmo tempo profundamente transformadora e uma prática de um discipulado que não fica na superficialidade.
Nós temos aqui uma dádiva, um presente para a integração da igreja, do corpo de Cristo. Eu gosto da forma como Eugene Peterson traduz este versículo na versão A Mensagem. Ele diz: confessem os pecados uns aos outros, para que vocês vivam em união, integrados e curados. Então essa não é apenas uma prática de cura, o que é muito especial, mas também é uma prática que concede integração ao corpo de Cristo. Porque na confissão dos pecados não há patentes. No processo de confissão de pecados não há idades. No processo de confissão de pecados não há títulos. Existem apenas homens e mulheres, adultos e jovens, colocando diante de Cristo e diante de si e diante da comunidade um coração aberto, um coração rasgado, mostrando o pior de si e aguardando consolo e aguardando oração e intercessão. Esse é um chamado para a autenticidade e a integração das gerações, seja ela em qual perspectiva for, na comunidade só se dá a partir da caminhada autêntica. Por isso que esse convite, esse desafio de Tiago nos é um chamado que nos facilita e nos acompanha nesse processo de integração, porque nos chama para uma caminhada autêntica. Nos chama a vivermos e mostrarmos os nossos piores dias, os nossos piores lados, aquilo que nós escondemos e guardamos as 7 chaves. O Dietrich Bonhoeffer ele vai trazer uma ideia interessante, que em uma comunidade que há confissão de pecados, existe cada vez mais proximidade, unidade entre os irmãos. Ao mesmo tempo que em uma comunidade ou em uma vida onde não há o exercício dessa prática, há cada vez mais isolamento. E quanto mais nós nos isolamos, mais o pecado encontra força para crescer e se multiplicar em nós. A tal ponto que às vezes, e isso da perspectiva principalmente da liderança, ele nos paralisa. Porque nós começamos a esconder e a gastar tanta força para esconder os nossos pecados que nós vamos nos distanciando da comunidade, da prática comunitária. E nós vamos perdendo a nossa força juntamente com os nossos irmãos. E nós começamos a perder a perspectiva do arrependimento. E nós às vezes nos vemos conduzindo ministérios ou à frente de projetos, mas nós nos sentimos extremamente incapacitados porque nós estamos esmagados ou presos a pecados que nós não conseguimos nos libertar ao longo de anos, caindo no abismo da culpa e não do arrependimento. Porque é interessante que quando Tiago nos traz essa perspectiva, ele nos revela que de alguma forma o pecado precisa vir à luz para ser tratado. Não tem como tratar o pecado de forma escondida. Ele precisa aparecer, ele precisa vir para a luz. E ele também nos revela que existe uma relação entre pecado e enfermidade. Isso em todas as perspectivas. Na perspectiva espiritual, porque o pecado nos paralisa espiritualmente. Na perspectiva emocional e até mesmo na perspectiva física. Nós vemos, por exemplo, no livro dos Salmos, Salmos capítulo 32, o salmista dizendo que quando ele guardou ou escondeu os seus pecados, os seus ossos envelheceram e a sua alma se tornou como sequidão de estio. No capítulo 38 do Salmo, o salmista vai dizer que o pecado fez com que os seus ossos ficassem fracos e surgissem no seu corpo chagas. Então Tiago resgata essa ideia de que é importante no processo de arrependimento lançarmos os nossos pecados à luz, isso diante da comunidade. Agora é óbvio que ele não está propondo aqui uma exposição pública, é óbvio que isso acontece no privado, no processo de discipulado íntimo, na caminhada lado a lado com aquele amigo que é mais chegado que um irmão. Então Tiago nos propõe aqui uma caminhada de integração. E qual é a proposta de Tiago? É a proposta da confissão dos pecados. Que a gente ande tão perto um do outro, a tal ponto
que o pecado do meu irmão não me seja motivo ou combustível de maledicência, mas que seja solo sagrado, onde eu tiro a sandália dos meus pés, entro com todo cuidado, tendo a consciência de que sou um instrumento de Deus para a transformação do meu irmão, e neste processo nós vamos nos integrando, neste processo nós vamos permanecendo, não apenas na comunidade, mas na comunhão, porque por vezes é possível a gente permanecer na comunidade, mas não permanecermos na comunhão. Como bem disse o Daniel na quarta-feira pela manhã. Então, quando o Tiago nos lança esse desafio como igreja, como discípulos de Jesus, ele nos está propondo um caminho da autenticidade. E talvez uma pergunta que eu sempre me faço é: por que nós não damos, às vezes, prioridade a essa prática? Por que nós, por vezes, no seminário, por exemplo, aprendemos tantas coisas relacionadas à performance, mas não um discipulado profundo nesta categoria? Eu tenho 3 palpites que eu vejo como forças ou movimentos que nos impedem de exercermos essa prática na comunidade. E o primeiro palpite que eu tenho é que nós temos ainda um ambiente religioso marcado fortemente pela moral e pelo legalismo. Um ambiente onde não existe espaço para pecadores. Um ambiente onde o seu maior pecado é deixar você descobrir que as pessoas, você deixar que as pessoas descubram que você comete pecado. E isso parece que quando mais cargo ou liderança ou responsabilidade você vai assumindo no ambiente eclesiástico, parece que você vai cada vez mais ficando em evidência, e por causa disso essa pressão moral e legalista acaba apertando muito mais. Então essa pressão, essa cultura religiosa, legalista e moralista, que não abre espaço para o pecador, às vezes faz com que a gente não coloque para fora pecados e tentações nas quais nós estamos lutando e por vezes travando durante anos. Interessante que o pastor, todo domingo ele está feliz e sorridente, né? Na igreja, começando o culto, falando: boa noite, irmãos, é uma alegria estarmos aqui. 365 dias, 52 domingos durante o ano, ele está numa condição de alegria. É interessante observar que nós, quando nos reunimos com a nossa congregação, seja uma congregação pequena, de 50, de 100 ou de 1000 pessoas, nós sempre compartilhamos as nossas vitórias e as nossas bênçãos, mas nunca compartilhamos os nossos pecados e as nossas tentações. Uma ou duas. Ou estamos todos já santificados, ou nós não entendemos direito a prática de Tiago. Aliás, se tem um ambiente onde a palavra escândalo não deveria existir, é no meio da igreja. Por uma questão simples: nós partimos de um pressuposto que todo mundo é pecador. Nós partimos de um pressuposto que todo mundo está suscetível à queda e ao pecado. Então, quando nós descobrimos um pecado do irmão, por que nós ficamos em escândalo? Não é estranho isso? Não era uma coisa meio óbvia? Nós não estamos suscetíveis a isso, é porque nós criamos uma cultura pautada no moralismo legalista. E nós colocamos imagens, nós projetamos tipos de personagens. E quando vem um pecado à tona, nós nos escandalizamos. Porque nós vivemos numa realidade tão escondida que a gente não imaginava que aquele irmão, aquela irmã, aquele líder poderia, de certa forma, estar envolvido nesse tipo de condição. Mas se nós vivêssemos essa recomendação de Tiago numa prática de confissão, bom, nós saberíamos que todos nós somos limitados.
Um primeiro desafio que eu vejo é esse movimento da cultura legalista, moralista. Um segundo, um movimento que eu vejo que nos atrapalha a desenvolvermos essa prática é a perspectiva da performance. Sobretudo nos dias atuais da cultura pós-moderna, onde uma imagem vale mais do que um coração íntegro diante de Deus. Então a gente não se preocupa muito, desde que o pastor continue mandando muito bem na pregação, desde que a banda continue tocando muito bem, não importa a condição, o estilo de vida. Nós nem procuramos adentrar muito, aprofundar muito nisso nos nossos discipulados. O importante é se a nova geração vai conseguir dar conta do recado. É se eles vão conseguir subir e pregar. É se eles vão conseguir subir e conduzir a igreja, que já cresceu e está numerosa. Por isso que a gente tem relatos de diversos seminários e diversos seminaristas que vivem os piores anos da espiritualidade no seminário. Então você começa a ouvir as histórias do seminário e você fala, gente envolvida com os diversos tipos de pecados, coisas que eles não faziam na adolescência e que foram para o seminário e começaram a fazer. Mas não há confronto, não há cuidado, por causa da cultura da performance. O importante é se no final do seminário ele vai conseguir passar na avaliação de teste. O importante é se ele conseguiu ler todos os teólogos. O importante é se ele vai subir e vai conseguir fazer a plateia rir e chorar, mesmo que em suas palavras não existam autoridade do Espírito Santo. E isso cega a liderança. Porque o povo não está nem aí. Desde que a gente consiga manter o padrão. Então existe sobre o ombro da nova geração uma pergunta: será que a nova geração dá conta? Dá conta em que sentido? Dá conta no sentido performático? Nós damos conta. Nós sabemos fazer um evento como ninguém. Aliás, a CEPAL aí descobriu isso e começou a recrutar um monte de gente jovem. Um dos maiores eventos da atualidade, chamado TED Talk, uma conferência, um circuito de palestras, alguns desses eventos são conduzidos por jovens de 21 anos. Performance é com a gente mesmo. A gente sabe fazer a performance. Então a pergunta não é se essa geração, essa nova geração de pastores dá conta na perspectiva da performance, mas é se nós estamos caminhando com o coração íntegros diante de Deus. E aí que nós precisamos de homens que já trilharam essa jornada, que tenham autoridade espiritual para nos discipularem. Não na perspectiva de nos ensinar a fazer, mas para nos conduzir na perspectiva de ser. Sermos discípulos de Jesus, mais parecidos com Jesus Cristo de Nazaré. Então nós temos o desafio de uma religião moralista e legalista, o desafio de uma religião pautada muitas vezes na performance, no fazer em detrimento do ser. Um terceiro palpite que nos impede a essa prática, que é, na verdade, uma consequência natural desses outros dois, é a existência e a manutenção, e o incentivo à manutenção da criação de um personagem. Então, por conta de crescer, ou se desenvolver, ou aprender a ser líder numa instituição onde não há espaço para pecador, numa instituição onde, de certa forma, o fazer é melhor do que o ser, ou tem mais foco do que o ser, nós aprendemos a cultivar personagens. Então, às vezes, na comunidade, você não está se relacionando comigo, você está se relacionando com o meu personagem, com a máscara que eu coloco. Porque eu abandonei essa prática e me desenvolvi tanto na prática do pecado, que eu preciso criar algum mecanismo para que isso não vaze. Eu lembro de uma primeira reunião que nós fizemos no ministério, isso há, 12 anos atrás. Nós fomos numa praia, eram todos moleques,
e nós nos reunimos e começamos a conversar, uma conversa bem formal, e de repente, o Espírito Santo nos conduziu por um outro caminho. E aí um menino começou a comentar uma tentação. E aí o outro começou a comentar que também passava uma tentação parecida. E o outro também, e o outro, aí a gente descobriu que todo mundo passava pela mesma tentação, mas ninguém falava nada. Então, por vezes, nós estamos numa reunião ou na comunidade, com gente do nosso lado travando e lutando contra o mesmo pecado que nós. Mas a gente não sabe, porque não dá para ver. E por que não dá para ver? Porque quando nós vamos para a comunidade, nós vamos cheio de máscaras. E é daí que vem o escândalo. O escândalo é quando surge algo que é revelado, mas que estava escondido, mas no nosso meio não era para existir isto. Mas por causa de uma cultura fortemente legalista e moralista, por causa de uma questão da performance, sobretudo, esse peso recai sobre a liderança. Nós vamos nos escondendo, vivendo uma espiritualidade esquizofrênica. Nós nos reunimos para adorar a Deus, mas nós não conseguimos mais nos arrepender de pecados dos quais nós já somos escravos há tempos. Nós não conseguimos nem mais orar por eles. Porque quando nós caímos em uma situação dessa, nós invariavelmente usamos 2 escapes para que a gente consiga fazer a manutenção de todo o trabalho e logística que a gente tem. Ou nós vamos para o escape do racionalismo e começamos a racionalizar esse pecado e a situação. Mas é assim, eu sou homem, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. É Adão, sabe como é? Não, todo mundo faz. E a gente vai pela via do racionalismo. Ou a gente trilha o caminho do liberalismo. Mas não é dessa, está sendo muito radical. Pecado não é assim pecado, como Deus diz. Não, a gente pode tudo. Mas isso aí é o Antigo Testamento, isso é lei. Tudo isso para esconder a agonia de não conseguirmos mais ouvir o Espírito Santo e por isso não sermos conduzidos a um arrependimento genuíno. Confessem os vossos pecados uns aos outros. Tiago nos informando e nos ensinando que o perdão dos pecados, ele se efetiva a partir da comunidade. Isso é um ponto importante. Quando eu trago à luz aquilo que eu guardo no mais profundo do meu coração, quando eu me desnudo diante do meu irmão. Porque arrependimento de fato é isso. Então muitas vezes nós não nos arrependemos porque nós não recebemos confronto e não existe arrependimento sem confronto. Isso fica claro talvez na história de Davi e Natã. Talvez se o profeta Natã não tivesse ido falar com Davi, talvez Davi sentiu um peso, uma culpa. Mas ele confrontou e no confronto a máscara de Davi caiu. Então é nesse processo de confessar os pecados uns aos outros, neste caminho pastoral, que eu abro o meu coração e me permito, de forma autêntica, participar não apenas da comunidade, mas da comunhão, revelando quem eu sou, tirando o peso do pecado sobre mim, e entregando aos meus irmãos, compartilhando minhas lutas, minhas tentações, fazendo o que Jesus ensinou aos seus discípulos, na oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação. A oração do Pai Nosso é interessante porque ela surge como um desejo dos discípulos de aprender a orar. E aí Jesus não ensina apenas os seus discípulos a como orar, mas Jesus ensina os seus discípulos a como interceder. Porque toda a oração do Pai Nosso é no plural, e quem ora no plural ora pela comunidade, e quem ora pela comunidade é um intercessor. Então o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, as tentações são nossas. Não é minha tentação, é sua tentação, a sua tentação é minha, porque isso aqui é uma comunidade, eu não consigo lutar contra o pecado sozinho. É preciso lançar isso na comunidade.
Por isso que Tiago diz, a comunidade cristã precisa ser uma comunidade saudável, a tal ponto que nós tenhamos este nível de relacionamento. Não na superficialidade, mas na profundidade, de poder rasgar o coração, tirar as máscaras, poder mostrar quem eu sou. Agora, eu sempre li esse texto e achava que a prática fenomenal era a primeira parte do versículo. Confessem, pois, os vossos pecados uns aos outros, que é uma coisa fantástica. Mas até aí, qualquer sessão com terapeuta, a gente consegue resolver isso. O que Tiago está promovendo ou ensinando para nós é algo muito mais profundo, deixando para a comunidade. Porque o foco aqui não é apenas essa prática da confissão dos pecados, que nos faz viver a autenticidade, de forma autêntica, e por causa disso nos gera facilidade de integrarmos um ao outro, de vivermos não apenas na comunidade, mas na comunhão. Mas o foco desse texto, na verdade o foco dessa perícope, é a oração. Ele vai começar desde o versículo 13 falando sobre a oração. Se tem alguém sofrendo, ore. Se tem alguém doente, ore. Se tem alguém em enfermidade, ore. Se alguém está em condição de pecado, ore. Porque a oração é poderosa, a oração é eficaz, a oração do justo muito pode. Então o foco aqui é a oração. Então Tiago não está apenas prevendo uma pastoral de confissão, mas ele está deixando ou instruindo a igreja, incentivando a igreja para uma pastoral de confissão, de intercessão e de restauração, onde essa confissão, intercessão e restauração começa na comunidade, continua na comunidade e termina na comunidade. E aqui é fantástico, porque o meu pecado, a confissão, ela é sucedida de oração. Isso significa que o meu pecado, o seu pecado, o pecado do irmão e da minha irmã não me é espaço para eu exercer a minha maledicência, antes me é combustível de oração. A queda do meu irmão não é para mim motivo de chacota, piada. Não é, como diz o Zé Machado, playground para minha maledicência. Antes me é combustível de oração. Ao saber do pecado do meu irmão, o meu coração movido pelo Espírito Santo só tem uma ação a fazer, que é orar e interceder. Isso também me revela que a confissão de pecados, sendo sucedida pela oração, significa que o meu pecado também não é espaço para você exercer o seu juízo. Porque o texto não diz, confessem os vossos pecados uns aos outros, deem uma julgada, e aí orem. O texto diz, confessem e orem. Isso significa que a comunidade cristã é o local onde eu mostro o pior de mim, e eu sou acolhido pelo meu irmão com oração. Não com julgamento, não com maledicência, mas com oração. Por que pela oração? É interessante. Porque existe aí um processo poderoso, como o próprio texto vai dizer, movido e gerado pela oração. Então, quando nós em comunidade, encontramos aqueles irmãos que foram pegos pelo pecado e às vezes já não possuem nem mais condição de orar, e já não conseguem muitas vezes nem se arrepender, há espaço na comunidade para o benefício da comunidade, e o benefício da comunidade é o fato de quando eu não consigo orar, o meu irmão ora por mim, exercendo assim, executando assim o ministério sacerdotal, deixado por Cristo a todos nós. Na fé cristã, todos nós somos sacerdotes. E uma das coisas que os sacerdotes faziam, eles entravam diante de Deus levando as orações. Mas toda vez que eles entravam diante de Deus, eles não entravam sozinhos. Eles entravam com um colar, com 12 pedras, representando o povo de Israel. Confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Me ensina que a situação de tentação ao pecado de meu irmão me fornece o privilégio
de servir como sacerdote, conduzindo-o diante de Deus em oração, clamando sobre ele o poder do Espírito Santo, o poder da ressurreição. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15, ele vai dizer que ora pelos irmãos para que os olhos deles sejam abertos, para que eles percebam aquilo que eles receberam em Cristo Jesus. Ele vai dizer que em Cristo nós recebemos uma esperança, nós recebemos uma glória incomparável e nós recebemos poder. E aí ele começa a descrever esse poder, que não é qualquer tipo de poder, mas é o poder que Deus operou para tirar Cristo dos mortos e conduzi-lo e colocá-lo acima de todo trono, de toda potestade, de todo governo, de toda autoridade. E o apóstolo Paulo vai dizer que Deus entregou esse poder à igreja. No capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer que este poder opera em nós. Então, quando Tiago diz que diante de um evento de confissão eu devo orar como sacerdote do Altíssimo, ele nos está dando a possibilidade de exercermos este poder. Porque a oração aqui é uma oração que traz cura, é uma oração que traz libertação, e isso só é possível por causa do poder da ressurreição que opera em nós, e que nós invocamos através da oração sobre a vida daqueles que estão fracos na fé. Como nós podemos caminhar como igreja a partir da perspectiva, focando a perspectiva da integração, sobretudo da nova geração, com a velha geração que aí está? É observando essa pastoral do apóstolo Tiago, de construirmos discipulados, uma relação com a nossa comunidade, com a nossa liderança, profunda neste nível, onde o que mais importa não é a performance, não é o fazer, mas a integridade do coração. É trabalharmos nessa perspectiva onde a gente cria um ambiente no qual nós não precisamos mais do uso de máscaras, mas sim onde nós podemos abrir o nosso coração e receber em troca, não gestos de maledicência e não apontamentos de juízo, mas sim joelhos dobrados no chão, que clamam sobre a vida daqueles que estão na luta contra o pecado ou em situação de pecado, o poder da ressurreição. Minha oração e meu desejo nesta noite é que Deus nos conduza como pastores e líderes nessa caminhada. Que Ele nos conceda a graça de sermos instrumentos de libertação. Que Ele nos conceda a graça de termos na nossa caminhada ministerial irmãos que nos acolhem, que recebem o pior de nós e tomam isso como combustível de oração. Para que ao longo da caminhada a gente não caia naquilo que Paulo nos alerta por 2 vezes em Efésios e em Tessalonicenses, que é viver de tal forma com o pecado que nós entristecemos ou apagamos o Espírito Santo. E por entristecermos ou apagarmos o Espírito Santo, nós não conseguimos mais ouvi-lo, e por não conseguirmos mais ouvi-lo, nós não conseguimos mais arrepender. E a partir daí o nosso ministério fica infrutífero, sem a autoridade do Espírito Santo. Vazio, confiado apenas nas nossas técnicas, no nosso talento, na nossa habilidade. Que na nossa caminhada cristã, como pastores, como líderes, nas nossas igrejas e sobretudo, como irmãos na fé, que possamos abraçar este convite de Tiago de uma igreja saudável, de uma comunidade terapêutica, onde nós nos pastoreamos mutuamente,
onde há confissão de pecados, onde há gente com autoridade espiritual para impor as mãos sobre nós e invocar o poder da ressurreição sobre nós. Para que quem estiver em pecado seja conduzido à libertação, para que, havendo doentes, sejam sarados. E se alguém houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Que Deus nos conceda privilégio dessa caminhada, nos conduza por esta caminhada, para a glória do seu nome, em Cristo Jesus. Convido você a fechar os seus olhos, para juntos orarmos a Deus. Paizinho, o Senhor conhece o nosso coração. Sonda-nos neste momento. Se há em nós máscaras, Pai. Se há em nós um coração endurecido por causa do pecado, que nos conduz numa condição na qual nós nem conseguimos mais orar e reconhecer e pedir por arrependimento. Que em nome de Jesus o poder da ressurreição opere em nós nessa noite, trazendo-nos libertação, derrubando todas as máscaras, confrontando o nosso interior, derrubando-nos deste personagem que às vezes é criado para esconder o nosso envolvimento profundo com práticas das quais nós não conseguimos mais nos libertar. Paizinho, em nome de Jesus, como servos teus, dá-nos sabedoria para que em nossas comunidades possamos, por tua graça e pelo teu Espírito, vivermos de tal forma em que no nosso meio haja liberdade para essa prática deixada pelo teu apóstolo, para que ninguém precise esconder as suas tentações e suas lutas, porque não é o teu propósito que lutemos sozinho, nós nem temos forças para isto. Por isso o Senhor nos coloca na comunidade, porque é na confissão, é na intercessão que a comunidade do Senhor se efetiva. Ajuda-nos, Pai, nesta caminhada a promovermos e construirmos igrejas e comunidades saudáveis, onde essa prática seja natural, não haja a sobrepujança da performance ou do legalismo ou do personagem, do falso self, mas sim de uma caminhada autêntica, que os nossos discipulados sejam pautados por essa autenticidade, por este amor tão profundo, que faz com que a gente acolha o pior do nosso irmão como combustível de oração, assim como o Senhor fez em Cristo Jesus, não considerando os nossos pecados, mas a partir dele nos reconciliando e fazendo nova todas as coisas, Senhor. Por tua graça, Paizinho, conceda-nos na nossa caminhada ministerial, irmãos e irmãs, amigos espirituais, com os quais nós possamos compartilhar as nossas tentações e os nossos pecados. Não permita que a gente caminhe e trilhe solitariamente, Pai, porque quanto menos nós nos desenvolvemos nesta prática da confissão e da intercessão, mas nós andamos numa caminhada solitária, e quanto mais nós caminhamos solitariamente, mais o pecado ganha força dentro de nós. Dá-nos coragem para trazermos a luz, dá-nos irmãos e irmãs sábias, homens e mulheres com autoridades, como o texto diz, para impor as mãos sobre nós, sobre os doentes, sobre aqueles que estão passando por enfermidades e por aqueles que foram acometidos por pecados,
que os paralisaram. E esses irmãos, com autoridade concedida do alto, Senhor, sejam instrumentos para a restauração do teu corpo, para a tua glória, em Cristo Jesus. Amém.